Olá, nesse vídeo eu irei apresentar sobre modelagem de sistemas de processos. Diferente de outros vídeos, esse não terá uma abordagem tão teórica. Eu só irei apresentar algumas leis fundamentais e correlações constitutivas e ir direto em como elas são aplicadas em sistemas de processos como sistema hidráulico, sistema térmico e com reação química. Indo agora para fundamentos de modelagem do sistema de processos. A modelagem é a representação matemática de fenômenos físicos, químicos ou biológicos, fundamentada em leis da física. Ela serve para prever como um processo se comporta, controlar e otimizar operações industriais e entender o impacto de perturbações ou mudanças do projeto. Algumas grandezas fundamentais que são importantes para a nossa explicação são A, que é a área transversal, H, a altura, o Qin, que é a vazão volumétrica de entrada, Qout, que é a vazão volumétrica de saída, o CV, que é coeficiente de evasão, que vem da lei de Torricelli, M é a massa, Cp é o calor específico, T é a temperatura, Ts é a temperatura da superfície sólida, Tf é a temperatura do fluido, Hc ou apenas H, dependendo do contexto, é o coeficiente de transferência de calor por convecção, o P maiúsculo é a potência fornecida pela fonte de calor, o Q minúsculo é fluxo de calor, o V volume do reator, Ca é a concentração do componente A e Cain é a concentração do componente A na entrada. Indo agora para as leis fundamentais, vale dizer que Indo agora para as leis fundamentais, vamos conversar com a lei de conservação de massa. Antoine Lavoisier, um químico do século XVIII, disse: "Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma." A lei de conservação de massa em sistemas de reação química afirma que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Como podem ver na figura, temos a lei base de conservação de massa. dmdt é igual a m.in menos m.out mais m.geração, onde m maiúsculo em função do tempo é a massa acumulada do sistema, ou seja, dmdt é a variação da massa ao longo do processo. M.in é a taxa de entrada de massa, M.out é a taxa de saída de massa e M.geração é a taxa de geração ou consumo dentro do sistema. Agora, indo para a lei de conservação de energia, ela diz que a energia interna e cinética e potencial de um sistema muda conforme trocas de calor, trabalho e fluxo de massa. dE/dt é igual a Q maiúsculo ponto menos W maiúsculo ponto mais o somatório de m.in Hin menos o somatório de m.out Hout, onde E maiúsculo é a energia total do sistema, Q maiúsculo é a taxa de calor adicionado ao sistema, M. Falando agora da lei de conservação de energia, ela diz que a energia interna, cinética e potencial de um sistema muda conforme trocas de calor, trabalho e fluxo de massa. dEdt é igual a Q maiúsculo ponto menos W maiúsculo ponto mais o somatório de m.in Hin menos o somatório de m.out Hout, onde é a energia total acumulada no sistema, Q ponto é a taxa de calor adicionada ao sistema, W ponto é a taxa de trabalho realizado pelo sistema, M ponto a taxa de fluxo de massa e H a entalpia específica do fluido, no caso de processos que envolvam fluidos. Tem que fazer uma observação. Se W for menor que zero, o trabalho é realizado sobre o sistema. Se W é maior que zero, o trabalho é realizado pelo sistema. Agora, falando da lei de conservação de quantidade de movimento, a variação do momento linear de um volume de controle é igual à soma das forças externas. Isso é similar à lei de Newton, onde massa vezes a variação de velocidade, ou então aceleração, é igual à força resultante. Indo agora para relações constitutivas, são leis empíricas ou físicas que completam o modelo conectando variáveis não relacionadas diretamente pela lei de conservação. Começando pela lei de Torricelli, ela diz que, usado em falando agora de relações constitutivas,
Elas são leis empíricas ou físicas que completam o modelo conectando variáveis que não são relacionadas diretamente pelas leis de conservação. Começando pela lei de Torricelli, ela é usada em escoamento por gravidade em tanques, relaciona a velocidade de escoamento com a altura da coluna do fluido. Qout é igual a CV vezes a raiz quadrada de H. Vale ressaltar que as hipóteses adotadas para essa relação é o escoamento é laminar, o orifício é pequeno e o regime é permanente no local. Agora, a lei de resfriamento de Newton. Falando agora da lei de resfriamento de Newton, ela é usada na convecção entre superfície e um fluido. O calor transferido é proporcional à diferença de temperatura entre a superfície e o fluido, ou seja, Q é igual a H vezes A vezes Ts menos Tf. As hipóteses adotadas para essa relação é que o filme térmico é estacionário e o coeficiente de convecção é constante. Falando agora da lei de Fourier, ela é usada na transferência de calor por condução. O fluxo de calor é proporcional ao gradiente de temperatura, ou seja, Q é igual a menos K vezes A dt maiúsculo dx. As hipóteses adotadas é que a condutividade é constante e o regime é estacionário ou transiente. Falando agora da lei de Arrhenius, ela é usada para calcular a velocidade de reações químicas. A constante de velocidade depende exponencialmente da temperatura, ou seja, K em função de T maiúsculo é igual a K0 vezes o número de Euler elevado a menos E maiúsculo A dividido por RT. As hipóteses adotadas é que a reação é elementar e a mistura é perfeita. Agora falando da equação cinética, ela é usada para calcular a taxa de consumo ou produção de espécies. Relaciona a concentração de reagentes com taxa de reação. Indo agora para a equação cinética, ela é usada para calcular a taxa de consumo ou produção de espécies. Relaciona a concentração de reagentes com taxa de reação. Ou seja, Ra é igual a menos KCa elevado a N. Agora, já começando com o primeiro sistema, eu irei falar sobre o sistema hidráulico, mais especificamente tanque com entrada e saída. Um tanque acumula líquido com entrada controlada e saída por gravidade. As hipóteses que iremos adotar para esse o líquido é incompressível, a área da seção transversal é constante, a temperatura é constante e o escoamento é laminar. Nesse aqui iremos considerar a lei de conservação de massas e a lei de Torricelli. Começando, eu irei falar que, segundo a lei de Torricelli, que é... Indo agora para o primeiro sistema do vídeo, irei falar sobre o sistema hidráulico, mais especificamente um tanque com entrada e saída. A suposição é que um tanque acumula líquido com entrada controlada e saída por gravidade. As hipóteses são que o líquido é incompressível, a área da seção transversal é constante, a temperatura também é constante e o escoamento é laminar. Iremos utilizar a lei de conservação de massas e a lei de Torricelli. Segundo a lei de conservação de massas, a variação de volume acumulado é igual a vazão de entrada menos vazão de saída, sendo que volume é igual a área vezes altura. Montando a EDO, temos que variação de volumes em função do tempo, ou seja, dV/dt, é igual a área vezes dH/dt. Fazendo o balanço de massa, a área dH/dt é igual ao fluxo de entrada menos o fluxo de saída. Então, substituindo o Qout, temos que área vezes dH/dt é igual a Qin menos CV raiz quadrada de H. Indo agora para o sistema térmico, irei falar sobre o aquecedor de água. A ideia é que um tanque acumula líquido com entrada controlada. Falando agora de sistema térmico, irei falar sobre aquecedor de água.
A suposição é que um tanque de fluido é aquecido por uma resistência elétrica. As hipóteses são que a mistura é perfeita, ou seja, a temperatura é uniforme, o volume do líquido é constante e não ocorrem perdas de calor para o ambiente. Segundo a lei de conservação de energia, a variação de energia acumulada é igual ao calor gerado internamente, sendo que a energia é igual a m Cp T maiúsculo. A potência da resistência elétrica é dada por potência igual ao calor gerado. Montando a EDO, temos que a variação de mCp vezes T maiúsculo é igual à potência, ou seja, a variação de temperatura ao longo do tempo é igual à potência sobre m vezes Cp. Por último, nós temos o sistema com reação química. Irei falar sobre o reator CSTR, que é um caso bem comum nesse contexto. A ideia é que um reator contínuo perfeitamente agitado faz uma reação transformando o elemento A para o elemento B. As hipóteses são que a mistura é perfeita, o volume é constante, a densidade é constante e iremos utilizar a reação de primeira ordem Ra igual a menos Kca. Utilizando a conservação de massa para a componente A, variação de massa a variação de massa de A no reator é igual a entrada menos saída mais a geração. Segundo a reação de cinética química, Ra é igual a menos Kca, sendo que geração é igual ao volume vezes Ra. Montando agora a EDO, temos que o acúmulo é igual ao volume vezes variação de concentração de A. Fazendo o balanço de espécie, o volume vezes dCAdt é igual a Fin vezes Cain menos Fout vezes Ca mais volume vezes menos Kca. Simplificando essa equação, caramba, velho. Por último, irei falar sobre o sistema com reação química. E utilizarei um caso bem comum, o reator CSTR. A ideia é que um reator contínuo perfeitamente agitado realiza uma reação de elemento A para um elemento B. As hipóteses são que a mistura é perfeita, o volume é constante, a densidade é constante e utilizaremos a reação de primeira ordem Ra igual a menos Kca. Utilizando a conservação de massa para o componente a variação de massa de A no reator é igual a entrada menos saída mais a geração. Segundo a relação de cinética química, Ra igual a menos Kca, sendo que V vezes Ra igual a geração. Montando agora a EDO, realizando o acúmulo por espécie, temos que o acúmulo é igual ao volume vezes dCAdt. No balanço por espécie, temos que V dCAdt é igual a Fin vezes Cain menos Fout vezes Ca mais V vezes menos Kca. Simplificando essa equação, obtemos V vezes dCAdt igual a F vezes Cain menos Ca menos K vezes volume vezes concentração em A. Essas são as referências utilizadas. Na descrição do vídeo terão demais materiais complementares utilizados para a criação dele. Obrigado pela atenção.